Oi, gente, tudo bem? Então, conforme prometido, né, eu vou passar aqui rapidinho para gravar assim, os aspectos, algumas dicas importantes, tá? Uma em relação à pontuação, que eu acho de extrema relevância, e outra em relação aos nexos, também as partículas que dão sentido ao texto. Perdoe um pouquinho pela voz, eu estou um pouco rouca, esses dias com muitas aulas, né? Mas eu tenho prometido para os meus concurseiros, especialmente os que farão prova no próximo domingo, que gravaria essas dicas extras. Então estão aqui, né, sendo articuladas ainda da madrugada para cumprir comprometido. Olha, nós temos então uma dica básica de pontuação no que concerne a vírgula, né? A vírgula entre sujeito e predicado não existe, está errado. No entanto, é um dos erros que mais se comete em redação, essa questão da vírgula, né, entre sujeito e predicado. Bem, qual é o primeiro passo, né, para não se cometer esse erro? Se identificar o sujeito, obviamente. Quem é o sujeito? É de quem se fala. Pode ser alguém, pode ser algo, né? Pode ser um sentimento, pode ser até um verbo. Você tem um sujeito oracional, mas é de quem se fala, né? Neste caso aqui, nós temos o sujeito, é isso tudo aqui, ó. A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Tudo isso é o sujeito. O que foi que a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda fez? Informou que o dia e o horário da audiência ainda não estão confirmados. Veja bem, essa vírgula aqui, então, ela está extremamente errada, né? Então, nós temos o sujeito, que é todo esse termo que está antes da vírgula, e o que é que esse sujeito fez? Ele informou. Bem, o sujeito é de quem se fala, e o predicado é o que se fala do sujeito, né? Então, vamos ter essa noção. O sujeito é de quem se fala, o predicado é o que se fala do sujeito. E onde é que eu vou conseguir identificar muito bem isso? Aqui, olha, no verbo. O verbo identifica meu sujeito. Quem informou? A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Aproveitando a dica que não é de sujeito e predicado, mas como se trata da vírgula entre esses dois termos, né? Eu vou falar da questão do sujeito aqui, tá? O sujeito está grande, ó, a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Quando eu falo grande, quero dizer que muitas palavras para compor esse sujeito, na verdade. Mas a gente tem aqui um sujeito simples, tá bem? Então, não confundir. Olha, quando é sujeito simples, nós temos apenas aí um núcleo, né? É a assessoria de imprensa. De onde é essa assessoria? Do Ministério da Fazenda. Mas tudo isso aí é assessoria, tá? Se nós tivéssemos a assessoria e a diretoria, olha, nós teríamos um sujeito composto. E não confundir sujeito composto pelo fato de vir no plural. Né? Por exemplo, quando a gente fala, eles chegaram atrasados, você vai dizer, é composto porque é mais de um. Não. Não, quando a gente fala de sujeito, a gente fala de palavras, de núcleo de palavras. Então, eles é uma única palavra, um pronome, né? Então, sujeito também simples, mesmo estando no plural. Bem, em seguida, eu vou fazer aqui a leitura e o desdobramento, vamos acrescentar detalhes, a informação do site que está referenciado aí abaixo, mas eu achei bem interessante porque eu uso uma linguagem, um termo, né, que foi publicado, então, e o jornal fez essa análise que eu achei bem interessante. Ó. O fragmento acima, reproduzido, foi extraído de notícia relativa à nova ida do ministro Palocci à Câmara para prestar esclarecimentos à comissão especial que analisa a proposta de emenda constitucional sobre o desenvolvimento do ensino fundamental. Então, esse trecho foi tirado dessa notícia, é um fragmento dessa notícia, tá? Eu estava pesquisando um termo para nós analisarmos e achei bem interessante esse, inclusive, pelos comentários que são feitos, né? Então, isso aqui realmente é um erro gramatical, tá? E podemos dizer seríssimo, porque no que concerne a pontuação, não podemos usar vírgula entre sujeito e predicado. E veja que o comentário que diz aqui, ó, o deslize gramatical do redator está no uso de uma vírgula entre sujeito e predicado na oração. O que é que nós entendemos de por sujeito da oração? A expressão que representa aquele ou aquilo de que se fala na prática, para encontrar o sujeito na oração, pergunta-se ao verbo quem ou que. A resposta a uma dessas perguntas será o que se chama, na análise sintática, de sujeito da oração, conforme nós acabamos de falar, né? O sujeito pode ser uma pessoa, o sujeito pode ser um sentimento,
O sujeito pode ser, inclusive, um verbo, né? Então, a gente tem que ter essa percepção para entender direitinho o que é o sujeito e o que é o predicado, para saber, então, se podemos usar ou não uma vírgula entre eles, né? Continuando, diz aqui. O predicado, por sua vez, é aquilo que se declara sobre o sujeito, como acabamos de falar, né? E aqui nós temos uma oração é composta de sujeito e predicado. Então, nós sabemos que para cada oração dentro de uma frase cada verbo, perdão, equivale a uma oração, né? Mas sabemos que aqui, ó, uma oração é composta de sujeito e predicado. Então, nós temos o termo que é, né, de quem se fala, né? Ou o que, e o que se fala exatamente desse sujeito, né? Quem é o que? É o sujeito. E o que se fala, então, desse sujeito? Bem, eu destaquei aqui de Lilás esse aspecto. Princípio, de Violeta, né? É princípio da pontuação não empregar vírgulas entre o sujeito e o predicado, nem entre termos complementares, viu? Então, termos complementares, por exemplo, o verbo e objetos, né? Então, comprou o quê? Um vestido. Você não pode colocar uma vírgula entre comprou um vestido. Comprou um vestido para ir à festa. Então, comprou para quê? Para ir à festa. Comprou o quê? Comprou um vestido. Entre esses termos não pode ter vírgula, né? Não pode existir a vírgula, porque quem compra, compra algo. E neste caso do exemplo que eu falei, comprou algo para coisa, né? Então, não há vírgula entre sujeito e objetos, que são os seus complementos verbais. E adjuntos, né? Complementos ou adjuntos adnominais. Também não há. Aqui nós estamos falando de sintaxe, né? Quando a gente fala de adjuntos adnominais, complementos nominais, verbo, objeto, estamos falando de sintaxe. Então, nós temos o verbo e seus complementos, que são os objetos, e temos também os complementos nominais, não só os verbais, completo sentido do nome. Tinha necessidade de estudar mais. Necessidade é nome. De estudar mais não pode ter vírgula entre esses dois termos, né? Necessidade, vírgula, de estudar mais de forma alguma, porque o nome é necessidade, de estudar mais é seu complemento. Os adjuntos adnominais são a classe, morfologicamente falando, dos adjetivos que andam junto do nome, né? Dentro da morfologia, nós temos os adjetivos, os pronomes adjetivos, os numerais, os artigos. Eles funcionam na sintaxe como adjuntos adnominais, certo? E nós não podemos, então, usar vírgula entre esses termos quando estão, né, relacionados entre si. Então, uma nova estudante chegou à escola. Você sabe que quando a gente diz, né, uma nova estudante ou uma estudante nova, então nós temos um adjunto adnominal aí, nova, né? Uma nova estudante, um é adjunto adnominal, que é o artigo, nova também, porque a gente tem o adjetivo, né? E estudante é o nome, que é o substantivo. Então, nós não podemos usar vírgula entre o complemento nominal e o nome, entre o complemento verbal e o verbo, e entre os adjuntos adnominais e o nome, tá certo? Então, tem até um exemplo que eu gostei muito aqui, que eu marquei de verdinho. Olha, observe as frases como as seguintes, ó. Quem viver verá, quem ama educa, quem tudo quer, tudo pede. Pense que se usa vírgula entre esses termos. No entanto, quem viver, quem ama e quem tudo quer, exerce função de sujeito, minha gente. De quem se fala aí, né? Ó, quem viver, verá. Quem é que verá? Você pergunta ao verbo, quem é que verá? Quem viver. Então, é o sujeito da oração, tá? Quem ama, educa. Quem é que educa? Quem ama. Quem ama é o sujeito da oração, tá? Quem tudo quer, tudo perde. Quem é que tudo perde? Quem tudo quer. Né? Perde o quê? Melhor dizendo, quem perde? Quem tudo quer. Tudo isso aí é o sujeito, ele exerce função de sujeito, respectivamente de verá, de educar e tudo perde. Daí, não pode haver, então, vírgula nesses períodos, tá bem? Portanto, nós sabemos que a composição correta ficaria como: a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda informou que o dia e o horário da audiência ainda não estão confirmados, sem vírgula, tá certo?
porque quem informou foi a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Preste muita atenção. Se houver dúvida, você usa o método que nós acabamos de usar, de verificar. Você pergunta ao verbo, né? Quem é que fez a ação? Então, informou, poderia ser aí, relator, né? Qualquer verbo que tiver em qualquer contexto que esteja relacionado estará relacionado ao sujeito, né? Você pergunta a ele, vai estar relacionado ao sujeito. Claro que nós temos orações com mais de um verbo, né? Então, logicamente. Mas aí nós identificamos o sujeito pelo verbo, como nós fazemos aqui com informou. Quem informou? A assessoria de imprensa. Quem perde? Quem tudo quer, tudo perde. Nesses exemplos aqui, ó. Eu perguntei então ao verbo, quem é que perde? Quem tudo quer, né? Então, quem viver verá? Quem é que verá? Quem viver. Tudo isso é sujeito. Quem ama educa. Quem é que educa? Quem ama, sujeito. Quem tudo quer, tudo perde. Quem é que perde? Quem tudo quer. Certo? Então, minha gente, muito importante, um assunto recorrente em provas, especialmente no que diz respeito à pontuação. Este assunto pode vir cobrado tanto nas questões objetivas, né, nas questões fechadas, e nós, obviamente, usaremos esse recurso na redação, né, recurso importantíssimo. Não queremos perder scores, né, comprometer a nossa nota por causa de pontuação, visto que nós estamos tão bem ao longo do ano e continuamos estudando, né? Bem, em seguida, eu selecionei aqui para a gente, inclusive está referenciada a primeira matéria, tá? De onde foi tirada, está aqui, ó, referências, tá? Né? Se verificar na íntegra. Eu só fiz as marcações, que estão de outras cores, a análise, mas essa matéria está publicada. E eu gostei bastante desse gráfico, na verdade, uma síntese, né, dos conectivos para a redação. Então, quando a gente fala assim, conectivos para a redação, é para que a gente possa articular de forma mais coerente e coesa os termos. Tem gente que passa de um período para outro e não faz a ligação necessária, né? Então, fulana saiu de casa triste, fulana encontrou uma amiga na rua, né? A amiga de fulana a consolou. Cadê os conectivos? Então, fulana saiu de casa triste, entretanto, encontrou uma amiga na rua e esta o consolou, né? Então, a gente precisa colocar os conectivos, ligar as orações, tá certo, minha gente? É importantíssimo. Claro que, como eu sempre falo a vocês, né? A cobrança que nós temos no texto, em redação, nós temos em toda a disciplina de redação, a todos aqueles scores que são cobrados, são, assim, estão para todos os aspectos de português, né? Quando você cobra a parte gramatical, envolve pontuação, envolve ortografia, acentuação, né? Questões de coesão, de respeito a tempo verbal, articulação. Bem, a questão da coerência, né? A questão do assunto em si, mas é importantíssimo. Então, todos os aspectos estão para a redação. Mas os conectivos, olha, não existe prova de português que não se pergunte sobre os conectivos, né? Você vai ver sempre uma cobrança, uma questão que faz perguntas sobre os conectivos, né? Qual é o sentido do conectivo lá dentro do texto? O que é que ele quis dizer, né? Qual é a semântica dele? Eu separei, então, este gráfico que está maravilhoso, inclusive, nós temos aqui, né? Uma abordagem dentro desse texto, né? Nós temos uma abordagem aqui a vários aspectos, várias semânticas, tá? E com certeza vai lhe ajudar a entender, a compreender contextos de questões objetivas, questões fechadas que a gente fala, né? Então aqui nós temos, ó, no sentido de conformidade, conforme, de acordo, segundo, tanto para você usar dentro dos textos, para articular esses períodos, né, como no exemplo que eu acabei de falar,
como também para identificar os contextos. A questão pode lhe dar um contexto e frisar determinada, destacar determinada palavra e pedir para você dizer, então, né, qual é o sentido, qual é a semântica daquela palavra ou expressão. O esclarecimento, ó, por exemplo, só para ilustrar, exemplificando, tal como, isto é, veja, para não repetir. Às vezes as pessoas sentem necessidade, né, de repetir uma palavra, isso na verdade, infelizmente, isso acontece em quem não tem um bom repertório, né, vocabular. Então, eu achei importantíssimo nós vemos esses termos aqui e essas expressões, esses conectivos que podemos usar. Os conectivos são chamados de partículas também, tá? Nexos, porque eles funcionam realmente para dar sentido, para ligar uma expressão a outra, né? Em primeiro, olha, prioridade em primeiro lugar, em primeiro plano, a princípio, antes de tudo. Adição, não só, mas também, além disso, como também, ainda mais. Conclusão, a fim de, logo, portanto, assim, dessa forma, por isso. Proporção, a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Condição, se, caso, desde que, eventualmente, contanto que, a menos que. Vejam, nós precisamos demais entender esses sentidos no texto, né? Entendê-los e usá-los nas produções. Negação, nunca, jamais, de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, tampouco. Alternância, quer, já, seja, nem, ora, né? Ora estuda, ora trabalha. Dúvida, é provável, provavelmente, talvez, se é que, não é certo. Surpresa, de repente, de súbito, imprevistamente, surpreendentemente. Estão vendo? Então, é uma forma de a gente, o avaliador ler seu texto e perceber, né? Você usando os nexos para articular bem as ideias, que você é uma pessoa que tem um bom vocabulário, você sabe articular os textos. E essas expressões, esses conectivos, esses nexos, eles são extremamente necessários, né? Para que você realmente dê a entender o seu texto, porque senão vai ficar um texto pobre, né, nos aspectos de coesão, de repente tem até uma cobrança de coerência, né? O sentido, então, o conteúdo é abalado, o avaliador não entende exatamente o que aconteceu. Então, se é algo triste no contexto, você pode colocar infelizmente, né? Se há uma surpresa de súbito, como a expressão que nós acabamos de falar aqui, né? Surpreendentemente, de repente, né? São, assim, aqui nós temos nesse meio, neste texto, nós temos aqui conjunções, tá? Nós temos advérbios também, tá certo? Então, todos esses nexos para dar o sentido realmente ao texto. Bem, causa, barra consequência. Então, porquê, por isso, né? O porquê está para a causa. A consequência por isso, de tal maneira, uma vez que, tá vendo? Visto que, também aqui, né, para a causa, já que, lembre-se que esses são apenas alguns exemplos, né? Não significa que é limitado, então, esse exemplo apenas essas palavras ou expressões que estão para esse sentido, tá certo? Não vamos limitar. Lugar, ó, próximo a, junto a, além, perto de, lá, ali, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, os pronomes, né, demonstrativos. E eu aconselho muito aos senhores a dar uma olhadinha nos pronomes demonstrativos, tá bom? Olha, os pronomes demonstrativos, eles são muito recorrentes em prova, muito. Houve um tempo que o CAP, a gente poderia esperar, toda a prova do CAP tinha aspectos de pronome demonstrativo. Então, a gente sabe que o pronome demonstrativo tem uma relação de tempo, de espaço e na retomada textual. Ele é um pronome bem, assim, peculiar, pelos aspectos, né, que ele assume na retomada, né, quando ele faz uma anáfora, é o processo de retomada. Existe a catáfora, né? Prepara o leitor para o que ainda será dito. Quando ele usa um isto farei amanhã, dois pontos.
Então, aí tem uma catáfora, né? Comprarei verduras na feira, vírgula, isso farei pela manhã. Então, esse isso aí é uma anáfora. Quando você ainda vai citar, você tem o isto, catáfora. Quando você já citou, você tem o isso, retomando ao que foi dito, é uma anáfora, né? Mas eu estou falando aqui na retomada textual. No entanto, o pronome demonstrativo ele tem outras semânticas, né? Outras classificações, como eu acabei de falar, né? O pronome demonstrativo ele diz respeito ao lugar, a retomada textual, a questão de tempo também, né? Então, vale a pena dar uma estudadinha a mais nesse aspecto, tá certo? Aqui tem síntese, mas foi um errinho, é síntese, erraram, né? Nesse anagrama. Então, aqui nós temos, ó, desse modo, nesse sentido, é uma síntese. Como assim uma síntese? Um resumo, né? Dessa maneira, então você vai resumir o que vem depois. Uma ênfase, ó, é evidente que eu estou enfatizando, eu estou destacando. É certo que não há dúvidas de que, ou certo, seguramente, certo? Um contraste. O que é um contraste? Uma oposição. Entretanto, no entanto, porém, todavia, apesar de, contudo, certo? É um contraste, né? O embora, que a gente pode colocar aqui, é uma concessiva, né? Mas tem a ideia de algo que não se espera que aconteça, embora esteja chovendo, irei à praia. Veja, eu vou contrariar o que seria, né? Mas lógico, na chuva ninguém gosta muito de ir à praia, né? Contraste. Comparação, tal qual, tanto quanto, do mesmo modo, igualmente, assim como, ao contrário de, e tempo em seguida, desde que, ao mesmo tempo, então, hoje, finalmente, certo? Então, minha gente, olha, eu assim, desejo muito que a prova de vocês seja excelente, que vocês tenham provas ótimas, tanto essa primeira que vocês farão na próxima, agora no próximo domingo, né? Os alunos que farão no próximo domingo a prova do Colégio Militar daqui do Recife, bem como a todos que prestaram o concurso este ano, no início do próximo. Desejo excelentes provas. Eu acho que quem estuda tem que ser contemplado realmente, né? E quem estuda sempre alcança. Coloquei essa gravura aqui para vocês, essa imagem, esse texto misto que diz assim, ó: o sucesso é a meta, o esforço é sempre o caminho. Então você tem uma meta, né? O sucesso é a meta, mas o esforço é o caminho. Ninguém consegue o sucesso sem esforço. Por isso que meu lema é: o sucesso vem para quem estuda, para quem se esforça, tá? É um grande abraço meu. Eu quero muito que estou torcendo bastante por vocês. E uma última dica para concluirmos: preste atenção a tudo o que o enunciado lhe pedir, tá certo? Leia com atenção, marque as palavras-chave, faça uma leitura cabal, né? Marcando aspectos que você considera relevantes. Então, se for uma narrativa, né? Marque os elementos da narrativa no texto, já identifique, né? Quais são os elementos da narrativa? Quem que são as personagens? O tempo onde ocorrem os fatos, onde ocorrem os fatos? Qual é a problemática? Tem uma, destaca a problemática, ou mais se tiver mais de uma. Destaca o desfecho, né? Vai destacando e vai colocando ao lado, fazendo sua identificação ao lado com palavras, né? Já criando, então, um resumo do texto. De forma prática, né, meus alunos, ao longo do ano, sempre foram aconselhados nesse aspecto. Eu espero que façam uma excelente prova. Na questão da redação, faça uma boa redação, baseada, obviamente, no que você já estudou de gêneros, tipologias. Fizemos agora mesmo um intensivo, né, cabal, uma revisão maravilhosa de gêneros, que foi realmente bem pesado, foi um intensivo, né, mas saíram ótimas notas, bem revigorados, né, animados. Não, já sabemos que, né, iniciamos contra alguns tropeços, né, houve fuga ao tema, ou fuga ao gênero, mas conseguimos então terminar de uma maneira maravilhosa, certo? Espero que se reflita esse esforço todo na próxima prova. Então, ler com atenção o enunciado, marcar, se especificar gênero, marcar lá, ver se atendeu,
voltar várias vezes à proposta, né? Usar o tempo sabiamente, nem tão lentamente, nem tão rápido. Se você tem X de tempo para fazer a prova, é porque a banca compreende que aquele tempo é o necessário. Então, se você usa, né, metade desse tempo, ou talvez você tá lá já, o fiscal já falando dos últimos minutos, e você ainda está pensando em marcar seu gabarito, não é legal. Então, vamos ter equilíbrio nisso, né? Nem tanto, nem tão pouco. Se houver tempo, faz uma revisão. Uma revisão não é olhar o que você já marcou, isso não é revisar. Revisar é ler de novo o texto, né? Como eu falei, observar com atenção as especificidades do texto. Se é uma narrativa, você procura aqueles elementos. Se é um texto positivo, você sabe que ele visa informar. Então, procura os elementos do texto positivo, né? A notícia, por exemplo, o que, quem, onde, por quê, quando e como. Procura, né? Nós estamos vindo, obviamente, de um ano de estudos e recentemente tivemos uma revisão. Nos próximos dias, eu farei também revisão para os colégios de aplicação e nós sabemos que o esforço, vou ler aqui novamente, ó, é a meta, tá vendo? O sucesso é a meta, perdão, o esforço é o caminho, é sempre o caminho. Então, se você se esforçar e for nesse caminho, o sucesso é inevitável, porque no final do caminho do esforço vem sempre o sucesso. Não tem como você fugir dele, tá certo? É uma consequência. Então, olhem, um beijo grande. Me perdoem a voz, que está um pouquinho cansada. Eu nem liguei a câmera, porque eu também já não. A câmera não ficou desligadinha, porque eu também já não estou muito bem, muito apresentável um dia inteiro de aula. Mas um beijo grande, uma excelente prova. Também estarei torcendo por vocês. Beijão.